Eu sou o Carlos Henrique Craveiro, primeiro autor desse projeto. Vou estar aqui apresentando o projeto Pouso de um Quadrotor em plataforma oscilante usando estratégia de controle preditivo, orientado pelo professor Glauco Aurim, co-orientado pelo professor André Carmona, e teve colaboração do professor do Carlos Persiani e do professor Alexandre Ramos. Vamos primeiro falar aqui do problema que a gente resolveu. Basicamente, a gente abordou o problema de pouso de um quadrotor em plataformas em alto mar, né, plataformas oscilantes, ou seja, oscilantes e com presença de fortes ventos. Né? Oscilante é um problema, com fortes ventos se complica mais ainda. E aí, mas, apesar desse problema complicado, ele tem relevância para aplicações portuárias, petróleo e gás e defesa. Então, é um problema interessante. Como que a gente abordou esse problema? A gente viu que, na literatura, abordagens de pouso que consideravam a plataforma como, assim, fazer um modelo sobre a plataforma, ou seja, como a gente conseguia modelar como que ela se comportava, tinham resultados melhores de desempenho, ou seja, eram mais rápidos, mais precisos e mais seguros. E um controlador que se beneficia bastante de você ter um modelo é justamente o MPC, o controlador preditivo baseado no modelo. E, dado essa boa sinergia, a gente esperava que o MPC tivesse um melhor desempenho em relação a outros controladores da mesma família dele, né, controladores ótimos. Para aqueles que não entendem muito bem o que é o MPC, pensa nele como um sentido aranha. O MPC ele é um controlador ótimo que lida com restrições, ou seja, limitações do sistema. E uma limitação, por exemplo, é uma limitação do quanto que o motor pode de fato entregar de potência, por exemplo. Então, o que o MPC faz? Ele tem um modelo simplista dentro da sua arquitetura, e aí o que ele faz é que no horizonte pequeno, próximo de tempo, ele faz uma pequena simulaçãozinha antes de agir para ver se ele vai violar ou não a restrição. Se ele vai, por exemplo, pedir mais do motor do que o motor é capaz de entregar. Se ele for fazer isso, ele vai tomar decisão de forma que ele não faça isso. Então ele consegue ver de antemão se algo de ruim vai acontecer, como se fosse um sentido aranha, de maneira bem didática. Aí, beleza. Então, a gente queria ver se era válido usar MPC ou não para fazer esse pouso, como que formulava isso, até para usar uma estratégia linear e até para o controle de escopo da IC, e ver o desempenho, se vale a pena ou não. Né? Tudo isso é ambiente de simulação. E o que a gente fez? A gente formulou o problema de pouso, fez o controlador, construiu o ambiente de simulação e fez análise de resultados. Beleza, o problema de pouso. A gente modelou o quadrotor como vocês esperam, com corrigido de 6 graus de liberdade, usando quaternos, efeito solo e arrasto. Só que aí vale pontuar a contribuição do projeto. A gente abordou o problema de pouso como problema de segmento de trajetória. Como assim? A gente pegou a trajetória da plataforma, que a gente consegue simular e consegue prever, porque tem um modelo, shiftou ela um pouco para cima, então a gente, de forma que o quadrotor seguisse a trajetória sempre a distância fixa da plataforma, fixa mais pequenininha, porque a ideia era, assim que ele conseguisse seguir essa trajetória, ou seja, ficar quase estacionário na plataforma, a gente pudesse desligar os motores e ele fizesse um pouso suave na plataforma. Né? Então, de fato, conseguindo fazer o pouso. E aí, dessa forma de brinde, a gente ainda consegue um sistema que ele fica LTI, linear e invariante do tempo, que é muito bom para trabalhar. Aí, beleza. O controlador. O controlador a gente utilizou o MPC linear com restrições afim, a lei de controle está aqui na direita. As matrizes QIR que a gente usou no MPC são as mesmas que vamos usar no LQR, só que aí o ponto a lei de controle que está aqui ela não é fácil de resolver por si só. A gente converteu ela em um programa quadrático para resolver utilizando um resolutor de fato que é fácil, está disponível, né, como SQP, para resolver o problema. Né? Então, foi isso que a gente fez. Ambiente de simulação a gente fez em Julia, com um rendipulso de ordem 4, para simular planta não linear. O modelo de drone que a gente utilizou em simulação foi o Crazy Fly 2.0, que já tinha um estudo na literatura que tinha seus parâmetros. E consideramos cenários com e sem vento. Essas são as configurações da simulação inicial. E resultados. Sim, deu para pousar. Só que uma questão foi que os dois desempenhos dos dois computadores em comparação foram muito parecidos. Já vou chegar nesse ponto. Aquilo era sem vento. Com vento, a gente também conseguiu pousar, só que aí eu queria destacar que a gente observou um erro de regime no eixo X e Y. Então ele conseguiu pousar no eixo Z, mas com um pequeno offset no X e no Y. Aí, beleza. Por que que tem estado muito parecido? Muito provavelmente por conta que nenhuma restrição do problema apareceu, né? Tipo, nenhuma restrição foi ativada. Isso ocorreu porque o NPC, o Crazyfly, acaba sendo um quadrotor que chama de sobreatuado, né? Ele tem mais potência do que ele precisa para operar. Dado isso, o problema ficou irrestrito, e aí a solução do MPC convergiu para a do LQR, que é a solução ótima para o problema restrito. Então, sim, deu para pousar, só que não deu no problema que a gente estudou, não deu para notar uma diferença muito grande entre os dois controladores, e o ponto mais de simular provavelmente por conta do que foi pontuado aqui. Né? Melhorias, a gente podia ter feito uma análise um pouco mais precisa numericamente dos resultados entre os dois, mas não deu tempo por conta assim, do prazo que a gente teve.
E aí, esses foram os resultados. Muito obrigado pela FAPESP pelo apoio, aos colegas pela colaboração, e é isso.